Uma razão. Olá, amados. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live poderosa da parte do Senhor. Em adoração. Aleluia. Tudo bem, queridos? A paz a todos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós já vamos dar início, só estou esperando só mais alguns segundinhos aqui, queridos. O pessoal está entrando na live agora. Vamos só dar alguns segundinhos para o pessoal estar entrando, a gente já inicia, tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá então? Você que está aqui, você que é a primeira vez, você tem os meus bem-vindos, amém? Seja bem-vindo aqui, que você possa aprender muito hoje nessa live, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora para nós já iniciarmos aqui, né? E posteriormente a gente já entra no conteúdo, no ensino para vocês, tudo bem? Vamos lá então, fecha teus olhos, você que está aí. Se você puder fechar teus olhos, fecha teus olhos. Nós vamos orar agora e falar com Deus em nome de Jesus, tá? Eterno Deus, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos atraído até essa live em nome de Jesus e que o Senhor possa falar muito em nossos corações, transforma a nossa vida, transforma a nossa mentalidade, transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar, de viver, de raciocinalizar. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter a razão, o raciocínio de Cristo, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos, louve ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá então? Queridos, quem está chegando agora na live, vocês sabem que nós estamos falando sobre família nesses últimos dias, amém? Estamos propriamente falando de família. Então você que está aqui, gente, tem sido poderoso o que Deus tem nos ensinado, tem sido maravilhoso o que Deus tem falado para nós e conosco a respeito desses temas de família. Então você que está aí do outro lado da telinha, você já pega o teu caderno em nome de Jesus, pegue tua caneta, pegue teu caderno, pegue tua caneta, para que você possa aprender muito por meio dessas lives, por meio desses ensinos, amém? Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a nossa responsabilidade, né, dentro da atividade sexual, de cuidar do corpo do marido, cuidar do corpo da esposa. Você aprendeu isso comigo hoje, sobre nós colocarmos isso em prática, né, para que nós pudéssemos alcançar, né, o modelo e o princípio da palavra de Deus, como você tem aprendido aqui comigo. Ou seja, tudo que nós colocamos em prática, você aprendeu isso pela manhã, a prática do princípio te leva ao sucesso. A prática do princípio da palavra de Deus te leva ao sucesso. Isso em todas as áreas. Você também aprendeu isso aqui hoje na parte da manhã, que isso vale para todas as áreas, né? Não é só a área do casamento, a área financeira, mas em todas as áreas. Se eu coloco o princípio da palavra de Deus em ação, esse princípio ele vai me levar ao sucesso, porque é uma garantia. O princípio é uma garantia. Amém? Quem pratica tem a garantia daquele sucesso, daquele alcance, daquela competência, daquele princípio. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando você pega alguém que contribui e ajudando outras pessoas, preste bem atenção, isso aqui é importante. Uma pessoa que contribui e ela gosta de semear, ela contribui, ela oferta na vida na igreja, ela oferta na vida de pessoas, porque a oferta não é só na igreja, amém? Você já aprendeu isso aqui comigo? Você pode ofertar na vida do teu irmão, você pode ofertar na vida de muitas pessoas, você não precisa ofertar necessariamente só na igreja, tá? Isso aí vocês aprenderam errado também, infelizmente.
Às vezes tua igreja aí tá com a conta recheada e ela não precisa mais de oferta, mas o teu irmão tá lá do lado, ninguém tá vendo ele. Pega tua oferta e oferta na vida do teu irmão. Ajude teu irmão, amém? Mas depois a gente fala sobre isso, né? A liturgia, a organização do culto, mas como funciona a igreja também, né? Dentro da cultura do reino de Deus, dentro da igreja. Algo que a gente vai falar no futuro também, que é muito importante nós pautarmos sobre isso, né? Mas uma coisa importante que você tem que entender aqui é que os princípios eles te levam ao sucesso. Por exemplo, uma pessoa que planta, ela planta na vida dos irmãos, ela abençoa a vida dos irmãos. Logo, como consequência, ele vai colher muito. Ele vai colher muito da parte de Deus, porque é um princípio. Isso não muda. Isso é para todos. Por que você vai ver também muitas pessoas, até mesmo pessoas que não têm Deus, que não andam na presença de Deus, não estão com Deus, não estão andando de acordo com a palavra de Deus. Mas por que eles têm sucesso? Por conta do princípio. Ou seja, o princípio, ele leva ao sucesso, não importa quem seja. Não importa quem seja. O princípio, ele é tão forte, querido, que ele é aplicado sobre todos. Sobre todos. Não importa quem seja. Ou seja, da mesma maneira que a Bíblia diz que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos, os princípios de Deus se aplicam a todas as pessoas. Por isso que você vai ver muitas vezes pessoas plantando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nomes aqui brasileiros, né? Silvio Santos, Gugu. Quantas vidas o Gugu, com o programa dele, não alcançou? Eu lembro que há muitos anos atrás eu assistia lá o Dia de Princesa, ele pegava a moça lá, dava o Dia da Princesa, depois ele dava casas, reformava a casa de pessoas. Ou seja, o princípio de contribuir, de plantar e colher, ele vai se expandir e vai englobar todos. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Tudo bem até aqui, queridos? Tudo bem até aqui? Se você está entendendo, escreve aqui, estou entendendo. Tem um irmão aqui, SPH. Qual o seu direito de julgar alguém? Primeiro que a Bíblia me dá direito de julgar, sim, segundo a reta justiça. Julguem segundo a reta justiça. Então Deus me deu o direito de julgar segundo a justiça, segundo a palavra. Segundo, o que tem a ver o que eu estou falando com justiça, gente? Pelo amor de Deus. O que eu estou falando? O que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, é sério, isso aqui. Se vocês não estão conseguindo entender isso aqui, que eu estou explicando de maneira tão clara, vocês nunca vão conseguir entender se eu for falar de maneira mais profunda com vocês. Isso aqui é básico, isso aqui é muito simples de entender. Princípio é uma lei espiritual. E quem pratica, quem vive, quem anda no princípio vai ser beneficiado do princípio. Isso é um princípio. O que é um princípio, profeta? Eu ensinei para vocês lá atrás. Um princípio é uma lei espiritual imutável. Não muda. Ou seja, se eu pratico o princípio da palavra, eu estou respaldado pelo princípio da palavra. Se eu não pratico o princípio ele me quebra. Porque o princípio, ele tem é uma mão dupla. Ou ele é a teu favor, ou ele vai ser contra você. É assim que funciona. Se eu praticar, eu estou a favor do princípio. Como consequência, eu vou surfar essa onda, né? Eu vou seguir essa mão do princípio. E ele me ampara. Ele me ampara. Porém, preste bem atenção. Se eu ir contra o princípio, eu estou indo contra uma corrente que é infalível, o princípio da palavra do Senhor. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Gente, olha só, eu quero ler esse comentário, eu quero fazer questão de fazer isso, porque a pessoa, isso é importante que vocês aprendam também, tá? Vocês que estão aqui, antes de vocês comentarem alguma coisa na minha live, pense 2 vezes antes de comentar. 2 vezes antes de comentar. Olha o nível do comentário das pessoas que estão entrando na minha live. Nota no seu rosto o ego puro. Vai raspar essa barbicha fashion e esse cabelinho de MC. Agora é errado eu me arrumar e me sentir bem. É pecado eu me arrumar bem. Vocês estão vendo a mentalidade de esquilo? A mentalidade religiosa, querido, leva pessoas a esse tipo de comentário. São pessoas que nunca leram a Bíblia, ou se leram, não têm um pingo de conhecimento de Bíblia. Meu irmão, você sabe o que é vaidade? Você sabe o que é vaidade, meu irmão?
Se cuidar, o apóstolo Paulo fala que nós temos que se cuidar. A Bíblia diz que nós temos que zelar pelo nosso corpo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que nós temos que sim, até mesmo no período do jejum, passar um óleo no rosto, cuidar da barba, não desfigurar o rosto. É só ler a Bíblia. O problema dessas pessoas, gente, o problema dessas pessoas é que elas não leem a Bíblia, não meditam na palavra de Deus e querem opinar sobre o que não conhecem. Amém, queridos? Meu irmão, eu nem vou mais perder tempo com você, infelizmente. Eu espero que Deus abra teus olhos e você saia da religiosidade. Possivelmente, você deve ser uma pessoa, um gordinho, uma pessoa gorda que não cuida do corpo e acaba colocando o dedo nas pessoas que cuidam do corpo, que zelam pela imagem, que zelam... Meu irmão, eu trabalho com a imagem. Amém, gente? Eu trabalho com a minha imagem. Eu tenho que dar o exemplo. Amém? Eu tenho que cuidar da minha barba, eu tenho que manter meu cabelo arrumado. Isso é um exemplo. E eu não faço só isso também. Isso eu faço pela minha esposa, né? Porque eu gosto de me vestir bem, eu gosto de me arrumar bem, e também faço isso pela minha esposa, né? E não somente isso, mas eu levo a sério o que eu estou fazendo aqui. Eu não venho só aqui para vocês, eu me arrumo. Amém, queridos? E eu gosto de fazer isso. E qual o problema disso? Mas são mentalidade de esquilo, gente. São religiosos. Essas pessoas que Jesus chamava, né, de hipocrisia. Sabe por quê? Porque estão com a vida atolada no pecado, mas se atentam para coisas externas. Se atentam para coisas externas. Meu irmão, foque na mensagem, foque no que eu estou ensinando aqui. Veja se você vai encontrar alguma coisa torpe na minha boca. Veja se você vai ver saindo da minha boca ou das minhas ações, do meu casamento. Procure alguma coisa que você pode me julgar. Não me julgue pela barba, porque Jesus tinha barba. Arão tinha barba. Enfim, gente, eu só estou dando um exemplo para vocês, eu não estou parando aqui por conta desse irmão. Eu estou dando um exemplo para vocês de como as pessoas têm a mentalidade tão fechada por conta da religiosidade. Por que eu nunca preguei? Já preguei? Já. Mas por que eu não costumo pregar em algumas igrejas assim? Por que eu não costumo pregar? Por quê? Algumas igrejas têm religiosidade, não são bíblicas, são religiosas. Religiosas. Ou seja, o que a Bíblia autoriza, a igreja se sente no direito, ou a liturgia da igreja, de colocar uma regra dentro da igreja que a Bíblia não diz. Meu amado irmão e minha amada irmã que vocês estão me ouvindo aqui, se arrumem, fiquem bonitos, fiquem bonitas. Para o parceiro de vocês, para o marido e para a esposa de vocês. E ignorem esse tipo de religiosidade. Tudo bem? Anote o que eu estou falando. A falta do cuidado, do zelo com a imagem, com o corpo, com o templo do Espírito Santo, leva um monte de gente à desgraça no casamento. E é isso que acontece. São pessoas infelizes e, detalhe, os comentários só mostram quem de fato elas são por dentro. São podres, estão apodrecidas, são pessoas que estão falidas, principalmente com Deus. Então quero que você entenda isso aqui. Não leve em consideração a tua imagem, aquilo que você faz ou que você faz. É claro, tá? Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. Quero deixar bem claro isso aqui para vocês. A Bíblia fala que tudo seja feito com ordem e decência. Tudo bem? Com ordem e decência. Nós temos que ter um equilíbrio. A vaidade é pecado, mas o se arrumar não é pecado. O que é pecado e o que a Bíblia chama de vaidade é a exacerbação, a ilimitação, digamos assim. A pessoa ela não se sente bem, ela está sempre fazendo alguma coisa. Mexe aqui, mexe ali. Ou seja, a vaidade é pecado. Se arrumar, cuidar do corpo, zelar pela tua imagem, gente, isso é muito bom. Na verdade, infelizmente, as pessoas que não cuidam das suas imagens são pessoas que não se amam. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que vocês vão ficar de boca aberta agora. Preste bem atenção. Se você não se ama, se você não valoriza a sua imagem, valoriza quem você é, você nunca vai poder amar o teu irmão. Porque a Bíblia diz que o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não zela pela tua imagem, não zela por quem você é, não cuida do teu cabelo, não cuida da tua pele, sei lá, o que você gosta de cuidar, não cuida da sua saúde, do templo do Espírito Santo, infelizmente, vocês não têm como amar o próximo, porque vocês não se amam. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz, assim como nós cuidamos do nosso corpo, assim como nós nos alimentamos, também zelem pela família. Amém, queridos? Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui para vocês? Nós estamos falando sobre família. E isso que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esses comentários, né, essas pessoas, infelizmente, são pessoas falidas, religiosas. Não entendem a palavra de Deus, nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez de capa a capa.
e querem opinar sobre barba, sobre cabelo. Então, gente, por favor, se atentem para a mensagem, se atentem para a vida. Parem de ficar olhando para as coisas externas. Profeta, mas você se expôs à internet, você está sujeito a isso. Querido, eu sei disso. Só que da mesma forma que eu estou sujeito à exposição do meu rosto, o que eu falei hoje para vocês aqui de manhã? Eu falei, podem usar a minha imagem. Usem a minha imagem, usem o meu rosto. Eu não tenho problema com isso. Não vou cobrar nada de vocês. Usem a minha imagem, usem meu rosto. Desde que vocês usem a minha imagem, as lives, os vídeos, para o alcance de pessoas. Para que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Para que pessoas sejam alcançadas por Deus. Para que pessoas saiam das garras do diabo. Pelo amor de Deus, quebrem essas religiões que a Bíblia não tem. Amém, queridos? Isso tudo é doutrina de homens. Isso não vem da palavra de Deus. Leia a tua Bíblia e procure algum texto que a Bíblia proíbe você de usar barba. Proíbe você de usar cabelo comprido. Proíbe você. O que a Bíblia proíbe é homem ter o jeito de mulher e se vestir como mulher. Isso a Bíblia condena. Isso a palavra de Deus condena. Eu não posso pegar aqui e colocar um vestido para vir aqui. É óbvio que isso não tem sentido. Eu sou homem e visto roupa de homem. E você que é mulher, você vai usar roupas de mulheres. A Bíblia condena o uso de roupas masculinas em mulheres e o uso de roupas femininas em homens. Amém, queridos? A barba é sinônimo na Bíblia de honra. Eu poderia estar aqui com a minha barba curta ou poderia estar com a minha barba grande. Qual o problema? Isso vai mudar o quê? Amém? Isso não muda em nada. Para com essas religiosidades de vocês, gente. Em nome de Jesus. E eu sei que eu estou respondendo esse irmão aqui, mas eu também estou ensinando vocês. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Temos que zelar por nós, pelo nosso corpo. Então, tome cuidado com isso, tá? A maioria dessas pessoas que tem esse tipo de mentalidade são pessoas gordas, obesas, estão numa cama, mal conseguem ver o órgão genital masculino. São pessoas que não cuidam do templo do Espírito Santo. São pessoas que não zelam pelo templo do Espírito Santo e querem opinar na vida dos outros. Então, por favor, seja primeiro o exemplo. Cuide do templo do Espírito Santo, cuide da tua vida, da tua saúde, do teu corpo, para depois você opinar na vida dos outros. E pasmem, com Bíblia. Com Bíblia. Eu quero Bíblia. Se vocês quiserem me confrontar aqui na live, eu subo qualquer pessoa de vocês aqui para confrontar comigo. Qualquer um de vocês, se quiser entrar no debate, eu te subo agora. Só que tenha conhecimento da palavra. Domine o que você vai falar. Tenha certeza do que você vai falar. Amém, queridos? Tudo bem? Tá dando para entender isso aqui? Quebra a religiosidade. Deixa eu te contar um caso aqui. Já que esse irmão falou aqui, eu quero contar um caso para vocês. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Anote isso aqui. Recentemente, eu ouvi, já vou responder sua pergunta, Alice Mira, tá bom? Já respondo sua pergunta sobre calças, tá? Já respondo. Recentemente, um irmão veio aqui em casa, ele é de uma igreja tradicional, não vou aqui citar o nome dela, e o pastor estava ensinando nas igrejas, preste bem atenção, os pastores estavam ensinando na igreja, nessa instituição, que você não podia ter relação sexual nu com a sua esposa. Tinha que ser no escuro, sem algum tipo de barulho. É quase uma Nadir, né? Aquela mulher Nadir que virou um meme na internet. Só fala besteira. Detalhe, perguntaram para esse pastor, isso eu tenho caso real, tem testemunha disso, tá? Da igreja. Então, pastor, como que você tem relação com a sua esposa? Sabe o que ele disse? Nós temos uma roupa que é um roupão até os pés. É um roupão até os pés. E esse roupão ele tem um buraquinho para mim colocar o órgão genital masculino ali. E a mulher também tem um buraquinho que pega da parte da frente para ele ter relação. Ou seja, eles mal se tocam. Você tem noção, querido, o câncer que é isso dentro da igreja? E sabe o que é mais triste de tudo? As pessoas estão perdendo o desejo sexual, não estão vivendo uma vida ativa no casamento como a Bíblia diz, por conta da falta do conhecimento. Se você for estudar, se você for nessas igrejas, você vai ver esses irmãos, as mulheres não se depilam, as mulheres não fazem nada praticamente para a questão da higiene. Gente, eu não estou exagerando. Eu estou mostrando para vocês que existe hoje em dia igrejas que vivem doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Não é Bíblia. Não é a palavra de Deus. É o que os homens estão falando. É igualzinho à igreja católica.
Pouco nos importamos para a Bíblia. O que importa é o que o Papa fala. Vocês estão voltando à Igreja Católica. Vocês são católicos. Vocês não têm que ir pelo que o pastor está falando. Ah, mas ele é um homem de Deus. O problema dele, se ele fala sem a palavra, ele não é homem de Deus. Se ele não está falando com base na Bíblia, ele não é homem de Deus. Se ele fala dele, ele não é homem de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 que nós não podemos acrescentar nada à Bíblia e nem tirar nada da Bíblia. Aquele que tira será tirado da árvore da vida, e aquele que acrescenta será acrescentado os flagelos, as dores do livro dessa profecia. Isso está em Apocalipse capítulo 22, é só você ler. Eu não posso tirar e eu não posso acrescentar. Eu tenho que falar exatamente o que a Bíblia fala. Eu tenho que ser bíblico. Tomem cuidado com a religião. Tem um monte de falso pastor que estão entrando aí, pregando para vocês, na igreja de vocês, e vocês nem sabem. Mas por quê? Porque não conhecem. Não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. Por que pessoas são enganadas? Por que pessoas são enganadas e manipuladas? São facilmente manipuladas. Porque só porque o pastor fala bem, só porque ele prega, só porque ele demonstra algum tipo de dom espiritual, agora eu tenho que me submeter a ele. Querido, se ele não obedece a palavra, saia fora desse pastor. Se ele não se submete à palavra, se ele não prega segundo a palavra de Deus, saia fora desse pastor. Não é um pastor bíblico. Não é um homem de Deus. Não prega pela Bíblia. Não é homem de Deus. Se é mulher, não prega pela Bíblia. Não é mulher de Deus. Não ouça. Por que eu faço questão de toda live pegar a Bíblia com vocês, nós abrimos a Bíblia junto? Por quê? Porque você vai olhar para a Bíblia e ver se eu estou falando alguma besteira. Você vai olhar para a Bíblia e vai ver se eu estou falando alguma coisa que está fora da palavra. O problema é que as pessoas elas querem se submeter a líderes que não têm nenhum pingo de conhecimento de Bíblia. Não tem maturidade cristã, não tem maturidade espiritual. São coisas totalmente diferentes, tá? Aí eles começam a colocar, sabe o quê? Cabrestos sobre as pessoas. Profeta, o que é um cabresto? Eu nunca ouvi essa palavra. Cabresto, querido, é uma espécie de um item que eles colocam no cavalo e no boi aqui assim, ó, bem nos olhos, para que o cavalo ele olhe só para frente, ele não olhe para os lados, não se distraia. É isso que esses líderes fazem com vocês. Eles colocam um cabresto no olho de vocês para que vocês não olhem para o lado e nem para o outro, só para eles. Só que você não tem que olhar para um lado e para o outro, você tem que olhar para a palavra. Você tem que ir para a palavra de Deus. Se você quiser colocar um cabresto, coloque o cabresto da palavra de Deus, para você olhar só para ela. É esse livro que você tem que meditar, ler, estudar, para que você possa sempre permanecer de pé. Diante das manipulações, diante das... eu vou colocar aqui, né? Diante das intenções desses líderes. Porque falam do que não conhecem. E o que falam são doutrinas de homens. Não é Bíblia. Não é palavra de Deus. Amado irmão que eu estou falando aqui com você, nós vamos voltar para o tema de família, pode ficar tranquilo. Nós vamos continuar o tema de família aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Toma cuidado, porque esses líderes estão destruindo casamentos. Estão destruindo vida sexual dos casais. Eu cheguei a ouvir testemunhos. Na verdade, não são testemunhos. São testemunhos. São testemunhos. Por que testemunhos, profeta? Você está falando são testemunhos. Porque um testemunho, ele gera um testemunho que tem um ensino, que tem um crescimento, que tem um amadurecimento. Tem uma bênção por trás também, pode ter uma bênção por trás. Mas o testemunho, o que é o testemunho? É uma pessoa que conta um testemunho, só que na verdade é uma tristeza. É algo falido, é algo de insucesso. E essas pessoas andam assim porque ouvem um monte de líder que fala fora da palavra. Depois você vai reclamar com Deus, vai ver a oração. Você tem noção que eu estou falando aqui para vocês? Esse testemunho que nós ouvimos, o homem falou assim, eu não vou citar quem é, não vou citar qual é a igreja, ele falou assim, eu não consigo mais ter relação com a minha esposa. Ela aprendeu na igreja, ela virou religiosa. Ela aprendeu na igreja que ela tem que ter relação com roupa. Eu não tenho mais atração nenhuma. Quando a gente vai se deitar, eu não tenho atração sexual nenhuma pela minha esposa. São líderes que estão passando por cima da palavra de Deus. A Bíblia diz que o corpo do homem é da mulher. Corpo. E o corpo da mulher é do homem. Pertencem ao homem o corpo da mulher. E o corpo da mulher pertence ao homem. Você tem noção quantos casamentos estão indo por água abaixo por conta desse monte de farisaísmo? Esse monte de religiões que estão se infiltrando como um câncer, pregando sem palavra, mas com opinião. Ou seja, não são bíblicos.
Você quer destruir essas pessoas? É só falar assim, ó, me dá uma base bíblica. Eu quero um texto bíblico para somarizar, eu quero um texto bíblico para que você possa me falar o que você está falando, se é uma verdade. Eu quero ter uma base. Por que você está falando isso? Por que eu não posso ter relação com minha esposa nu, como nós viemos ao mundo e como a Bíblia coloca? Não, porque aqui a gente faz isso. Então, pastor, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é aqui. O aqui se chama igreja. E a igreja tem que ser ensinada segundo a palavra, e você está ensinando errado. Eu queria ver de vocês tendo coragem de fazer isso que eu estou falando aqui. Sabe por quê, querido? Se você não tiver coragem de fazer isso, eu não estou falando para você bater de frente com o teu pastor e com o teu líder. Eu não estou ensinando isso aqui. Eu estou falando que se ele não estiver falando pela Bíblia, estiver falando doutrina de homens, você pode chegar nele e falar assim, ó, pastor, você está ensinando errado. Ah, mas o que ele vai pensar de mim? Deixa ele pensar o que ele quiser de você. O que importa é que você está confrontando alguém que está falando fora da palavra. É isso que importa. A Bíblia nos ensina a ser como os bereanos. Bereanos. Confrontar tudo o que vocês estão ouvindo. Ir para a Bíblia para ver tudo o que vocês estão sendo ensinados. É isso que a Bíblia te orienta a fazer. Não é ser como um boi, guiado por um pastor que te leva para longe de Deus, ou para longe dos princípios da palavra de Deus. Vocês têm que ser guiados pela palavra. Vocês têm que ser guiados pela Bíblia, querido. Vai chegar um tempo que vocês não vão conseguir mais diagnosticar quem é verdadeiro e quem não é. Se vocês não tiverem conhecimento da palavra de Deus, não meditarem na palavra de Deus de dia e de noite, como o teu Deus orienta você a fazer. Medite no meu livro de dia e de noite. Eu lembro de uma música do Thales que ele falava assim: medita no meu livro, filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, filho, ame o teu próximo, yeah, yeah. Ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Uma música do Thales, quando ele estava cheio do Espírito Santo, na época boa dele. Medite no meu livro, Deus quer nos fazer reinar. Como que você vai querer reinar? Como que você vai reinar? Com a mentalidade de religioso. Como que você vai reinar nessa terra com uma mentalidade de religiosidade, querido? Não tem como, é impossível. Ou você vive pela religião, ou você vai reinar com o reino de Deus. Jesus, ele disse, o reino de Deus é chegado até vós. Esquece farisaísmo, saducaísmo, os mestres da lei, toda essa galera que ficava confrontando Jesus por meio da lei. É uma nova forma de vida, é o reino de Deus. O reino está acima de toda religião. O reino está acima de todo nome de igreja ou placa de igreja. O reino está acima de tudo isso. A Bíblia não diz para você buscar primeiro a igreja, buscar primeiro o teu pastor. A Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você não entender que o reino está acima de toda religião, o reino está acima de toda plaquinha de igreja, o reino, querido, ele é ilimitado. O reino não é um local de paredes. O reino são pessoas. O reino é uma atividade, uma cultura do céu. Dentro dessas pessoas estão manifestando algo que vem do céu. Não é algo terreno, não é algo religioso. É algo que vem de Deus. É algo que vem da eternidade. Não veio de nós, veio dele. Veio do Senhor para nossas vidas. O reino é a manifestação da cultura do reino dos céus em nossas vidas. O problema é que as pessoas elas querem viver na religião. Como consequência, elas deixam de viver o reino. Porque o reino não é religião. O reino é princípios. Anote isso. O reino é princípios. Não é uma religião. Não é um monte de fórmula mágica ou uma bula de remédio que você tem que seguir daquela maneira. Não é assim. O reino tem princípios e valores de justiça. Então, querido, tome cuidado com esse monte de fariseu que vocês estão ouvindo aí fora. Essas pessoas que falam da carne, não falam pelo Espírito e não falam pela palavra. Tudo bem até aqui, queridos?
Tá dando para compreender o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje? Querido, eu vou te ensinar uma coisa aqui. Quando eu entendi isso, quando eu aprendi sobre isso, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo homem, nunca mais. Quando eu entendi que a palavra de Deus era princípios, e quando eu vivia de acordo com esses princípios, o Senhor me prosperava. Quando eu andava segundo os princípios da palavra, o Senhor ele me ajudava em tudo que eu precisava, em todas as áreas. Tudo era maravilhosamente bem sucedido. Casamento, vida financeira, tudo que eu fazia. Aonde eu colocava minhas mãos, as coisas prosperavam e as bênçãos começam a cair no meu colo. As coisas caem no meu colo como uma luva. Por que isso acontece? Porque eu ando segundo os princípios. O segredo de vocês, que vocês precisam entender segundo a palavra de Deus, é andar de acordo com a palavra. Andar nos princípios da palavra de Deus. Quando você anda nos princípios da palavra de Deus, preste bem atenção. Quando você anda nos princípios, você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Todas. Por que eu tenho um casamento abençoado? Não sei se minha esposa está aqui na live, não sei se ela está aqui agora. Ela estava fazendo um projeto da escola, não sei se ela vai conseguir entrar. Por que eu sou bem-sucedido no meu casamento? Porque eu vivo os princípios, eu não vivo uma religião. Por que eu sou bem-sucedido com meus filhos? Porque nós vivemos os princípios. Por que eu sou bem-sucedido na minha vida financeira? Porque eu vivo os princípios. Por que eu sou bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu vivo os princípios. Profeta, você não tem dificuldade, você tem problemas? Querido, inúmeros. Eu passo muita dificuldade, lutas e tribulações. Na verdade, eu passo mais do que muitos vocês, porque eu estou ensinando a palavra. Você não tem noção quantas vezes o diabo vai bater de frente comigo, tá? Eu não vou nem contar aqui pra vocês isso aqui agora, não é o momento. O diabo tá furioso, porque eu estou quebrando na cabeça das pessoas princípios de mentira, princípios de homens, leis de homens, doutrina de homens. O diabo está me atacando direto. Ai de mim se não fosse um homem de oração. Ai de mim se não fosse um homem que andasse segundo a palavra de Deus. Se não fosse um homem de oração, de jejum e de busca incessante pela palavra e a presença do Senhor. Ai de mim. Ontem no domingo à noite, possivelmente enquanto vocês estavam aí na vida de vocês, eu estava aqui de joelho com meu amigo, que nós vamos iniciar um podcast. Eu estava com ele de joelho à noite orando, se derramando na presença do Senhor para que ele desse força para nós, para alcançarmos o que nós vamos querer alcançar em Deus. Hoje chegou para mim uma irmã, não consegui responder ela por conta da correria. Ela falou: profeta, eu tive um sonho com você essa noite, antes de você falar sobre o podcast. Eu via você saindo de um estúdio, milhares de pessoas te assistindo. Ela contou esse sonho para mim hoje. O sonho foi hoje. Ela mandou mensagem para mim hoje. Não sei se essa irmã tá aqui, se ela quiser se manifestar aqui, ela pode falar. Preste bem atenção, amados. Quando nós andamos de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos. Olha aí minha irmã, Vina Barbosa, foi ela que falou, foi ela mesma, eu lembrei da foto aqui agora. Minha irmã, eu vou te responder, tá? Eu não tive tempo hoje, foi muito corrido pra mim hoje. Eu tive que alinhar algumas coisas à tarde, depois eu voltei, fui buscar meus filhos, cheguei praticamente pra fazer a live aqui, tá? Mas eu li, mas eu quero que você me envie um áudio do sonho que você teve, tá bom? Mas você tá aqui, você é prova do que eu estou falando aqui. Ou seja, por que o Senhor ele me prospera? Por que o Senhor ele me abençoa? Porque eu ando segundo os princípios, amados. É simples. Ande de acordo com os princípios, com os valores da palavra de Deus, e vocês vão conseguir ser bem-sucedidos. Vocês vão ser bem-sucedidos. Amém, amados? Tudo bem até aqui? O segredo não é religiosidade, querido. O segredo é reino. Anote isso. Não é religião, nunca foi sobre religião, é sobre reino de Deus. E o reino de Deus, eu vou trazer uma live completa para vocês aqui, sobre a cultura do reino, o poder do reino, tudo que nós temos que nós podemos extrair do reino de Deus. Jesus ele disse, o reino de Deus é chegado até vós. O reino nos trouxe muitos princípios e atividades, competências, autoridade que nós não tínhamos. Por exemplo, a autoridade sobre os demônios. A autoridade sobre os demônios, ela veio da onde? Veio da terra? Escreve aqui, da onde que ela veio? A autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as curas. Da onde que essa autoridade veio? Escreve aqui para mim.
Essa autoridade veio do céu, amém? Jesus ele disse, o que eu recebi do meu Pai eu estou entregando para vocês. A autoridade no meu nome, tudo que vocês fizerem em meu nome. Ele nos deu autoridade, e essa autoridade não veio da terra. É isso que eu quero que vocês entendam. Não vem de homens. Não vem de homens. Vem do reino de Deus. É o começo, querido, de algo muito terrível que vocês vão começar a ver, tá? Anote o que eu estou falando para vocês. A IA, a inteligência artificial, vai começar a automatizar a vida das pessoas. As pessoas serão manipuladas como robôs. E se você que está aqui me ouvindo não entender o que é reino de Deus, você vai ser manipulado por todas as massas, porque o objetivo do diabo é esse: cegar a vida das pessoas, criar distrações. Distrações. O objetivo do diabo é distrações. Nós falamos isso aqui, já que nós estamos falando sobre família. Nós falamos sobre isso. Nós falamos que no futuro não tem por que você ter uma mulher, não tem por que você ter um homem. Basta você comprar um robô que vai te satisfazer nas necessidades físicas, sexuais. Ele vai sempre, nunca vai contestar você. Ele sempre vai estar por favor de você, sempre te dando formas de você ser bem-sucedidos. Esses robôs já estão sendo vendidos, tá? Pra você que não tem noção. Na China isso já é muito comum. Tem chineses se casando com bonecas robôs. E ele conversa com ela naturalmente. Tem relação sexual naturalmente. Vocês precisam entender que o diabo, ele está levando o mundo ao apocalipse. Querido, não tem para onde vocês correrem. Não tem para onde correr. A minha irmã Silvia Helena, ela disse para bloquear o SBH. Deixa eu te falar, minha irmã Silvia, por que eu não bloqueei ainda? Sabe por quê? Por que você acha que ele ficou aqui até o fim da live? Sabe por quê? Porque ele gosta do que eu estou ensinando. Ele gosta do que eu estou falando, porque eu estou pregando a verdade aqui. Só que o orgulho é muito grande. Então ele fica até o final. Os meus haters ficam até o final. Estão aprendendo muito comigo. Mas eles ficam, quietinhos. Só tem os boca aberta, que são como esse daí, ele vai começar a fazer isso. Mas tá tudo bem. Se ele começar a atrapalhar, eu vou bloquear. Tá bom? Mas ele quer aprender. Ele quer ouvir. Só que ele não aceita. A religião é muito forte, gente, na mente das pessoas, sem ter noção. A religião é como uma corrente na cabeça. É como um cabresto. A Bíblia diz literalmente isso. É um cabresto. É uma cegueira. Lembra de Saulo? Você já leu sobre Saulo? Já leu o livro de Atos? Você vai ver que Saulo, ele estava totalmente cego por conta da religião. Ele não via Jesus. Ele não via Jesus. Mas quando ele teve um encontro com Deus verdadeiramente, acabou Saulo e começou Paulo. A religião foi quebrada na cabeça deles. Na cabeça desse homem e na cabeça de todos os religiosos da época. Pelo menos os que quiseram, né? A religião é um problema muito sério. Ela trava a mente das pessoas. Ela não consegue ver além do que ela já está formada na cabeça dela. Ainda que uma pessoa leia a Bíblia, ainda que uma pessoa leia a palavra para ela, mostre para ela na palavra. São pessoas com religiosidade formada. E querido, só o Espírito Santo para quebrar isso, tá? Por isso que eu não fico tentando quebrar nada na cabeça de vocês. Não perco mais tempo com isso. Então, se você acredita nisso, continue nisso. A sua vida tá bacana? Continua nisso. Pelo menos a minha vida eu estou vivendo segundo o reino de Deus, sem religiosidade, vivendo segundo a palavra de Deus, se desviando do pecado, amando a minha família como Cristo mandou amar a minha esposa, a minha família, zelando pelo meu ministério, pelo meu chamado e seguindo a direção que Deus me deu. É isso. O Espírito Santo me deu muitas direções. Esse ano foi um ano de muita coisa diferente na nossa vida. Então eu estou seguindo a direção do Espírito Santo. Estou seguindo aquilo que ele mandou eu fazer. E você? Será que você tem seguido a direção do Espírito Santo? Será que você sabe o teu chamado? Será que você sabe aonde Deus quer que você vá? Pelo menos eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei aonde Deus vai me levar. Eu sei o que Ele falou para mim. E eu não me esqueço. Pelo contrário, eu vivo de acordo com o que Ele falou para mim. Eu ando de acordo com as promessas. E vocês? Sabem? Conhecem o que Deus tem para a vida de vocês? Sabe o que Deus sonhou para vocês? Sabe o teu chamado? Sabe os teus dons? Sabe o que Deus quer fazer de você? Sabe o que Deus quer te usar? Se não, você está muito longe ainda do que é ser reino de Deus. Porque o reino, todos entendem o seu papel. Dentro do reino, não tem ninguém que fica no reino de Deus assim, o que eu vou fazer aqui, Deus? O que eu vou fazer? Não existe isso lá.
No reino de Deus, todos sabem o seu papel e trabalham em prol de alegrar o coração de Deus, como o apóstolo Paulo disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você entendesse verdadeiramente o que é reino de Deus, você saberia qual é o teu papel, qual é o teu chamado, o que Deus colocou sobre você e você estaria trabalhando em prol disso. Você que não sabe disso, infelizmente você não entendeu ainda o que é reino. Ainda não. Você vai entender. Continue assistindo minhas lives, continue assistindo meus treinamentos e tudo que eu estou ensinando para vocês, vocês vão chegar lá. Mas ainda não entendeu. Porque se você entendesse, você já estava trabalhando naquilo que Deus colocou você para fazer. Você já estava atuando naquilo que Deus chamou você para fazer. Reino não é ficar perdido, como cego em tiroteio. O reino é saber exatamente o que Deus me falou, é saber exatamente o que eu tenho que fazer, saber a minha competência, saber a minha autoridade, saber os dons que Ele me deu, o poder que Ele derramou sobre mim por meio de Cristo e tudo que Ele me entregou para mim fazer aquilo que Ele me colocou nessa terra para fazer. Isso é reino. É por isso que a Bíblia diz buscar primeiro o reino. A Bíblia não diz buscar primeiro a igreja. A Bíblia não diz buscar primeiro uma placa, buscar primeiro um apóstolo, buscar primeiro um pastor. Não, não existe isso. Buscar primeiro o reino. Porque quando você depende do reino, você não depende de mais ninguém. Precisamos de pastores? Precisamos, não estou discordando disso. Eu tenho um pastor sobre a minha vida chamado Ojair. Vocês vão conhecer ele um dia. Eu quero poder fazer uma live aqui no podcast com ele. Vocês vão conhecer ele. É o meu pastor. Eu tenho uma pastora sobre a minha vida. Nós somos pastoreados, tá? Eu não sou um desigrejado, uma pessoa que fica aí sem um ministério, sem ter uma congregação. Temporariamente estou congregando com a minha família. Temporariamente. Até a ordem de Deus. No momento certo, nós vamos estar junto de uma congregação no tempo de Deus. Eu estou seguindo a direção de Deus. E para quem não sabe e está me acompanhando aqui agora, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo 4 anos da minha vida, tá? Quase 4 anos. Só estou redundando. Congregar é mais do que uma congregação com muito número. A congregação pode ser na tua casa, no teu lar. Aonde a igreja começou? Não começou nas casas? Você sabia aonde foi a primeira igreja? A primeira reunião de igreja, você sabe onde que foi? Alguém sabe aqui? Não. Deixa eu ver se alguém sabe sobre isso. Alguém sabe aqui? Aonde foi a primeira reunião? Aonde foi a primeira, vamos dizer, célula, reunião de uma pequena igreja com Jesus? Alguém sabe? Alguém sabe aqui? Não. Foi nas casas, certo? Qual que é o fato da Bíblia? André e o outro discípulo de João Batista que a Bíblia não conta. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, você é o Cordeiro, você é o Filho de Deus? Ele disse, sim. Venham ver. E a Bíblia diz que ele passou com aqueles discípulos um dia ou foi 2 dias, se não me falha a memória, foi 2 dias, se não me falha a memória. Passou na casa com eles. Passou todo aquele período com eles, fazendo o quê? Jogando Uno? Jogando dominó? Não, queridos. Falando do reino de Deus. Falando do reino de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? É só você ler a tua Bíblia, querido. É só ler a tua Bíblia. Não foi Pedro, tá? Foi André. André, ele veio primeiro. Depois veio Pedro. Na verdade, foi André que mostrou Jesus para Pedro. Tá bom? André, ele era discípulo de João Batista. Depois que ele passou a ser discípulo de Jesus. Tudo bem? Fica tranquilo, gente. Logo, logo, eu tô orando pro Senhor me dar inteligência de tempo para que eu possa colocar tudo isso para vocês dentro de um treinamento, ensinar vocês sobre isso, porque é muita coisa para ensinar. Não tem como falar sobre tudo assim, sabe, de uma vez só. Olha que horas já são, já vai dar 8 horas da noite, então eu não falei nada aqui praticamente. Então assim, eu quero que vocês compreendam que, gente, reino de Deus é muito mais que isso. Reino de Deus vai além de que um monte de regrinhas e leis. O reino de Deus tem leis espirituais? Claro que tem. Mas não é uma coisa que você vai colocar como, nossa, se eu não obedecer, eu estou errado. Não é assim. Você sabe que os princípios e as leis do reino te beneficiam, te previnem. As leis e os princípios do reino de Deus, elas te levam a um nível mais profundo com o próprio Deus. Amém? Quem instituiu as leis? Não foi Deus? Então, quando nós, cidadãos do reino de Deus, nos movemos de acordo com os princípios de Deus, nós somos abençoados. O Senhor nos abençoa, porque nós estamos andando de acordo com os princípios, com os valores. Tudo bem até aqui, queridos? Tá dando para entender isso aqui?
Você que está entendendo o que eu estou ensinando aqui, escreve aqui, estou entendendo. Glória a Deus. Amém, amados? Querido, os princípios, eles vão muito além do que placa, do que religião, do que um pastor. Os princípios vão muito além disso. Os princípios vêm do reino de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Ela é a maior autoridade que rege essa terra. É a palavra de Deus. Se vocês tiverem zelo pela palavra de Deus, anote o que eu estou falando para vocês. Se vocês tiverem zelo pela palavra de Deus, todo o restante irá se encaixar no seu devido lugar. Entender a palavra e colocar a vida dentro da palavra, vocês vão ser bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Tudo. Tudo que vocês fizerem. Amém? Eu queria voltar aqui rapidinho. Eu queria terminar essa live falando sobre família, voltando aqui para o tema. A gente acabou falando um pouco sobre religião, né? E isso vocês vão aprender. Por que foi importante esse ensino de hoje? Por que foi importante? Porque você vai ter que começar a olhar para dentro do teu casamento se existe alguma coisa que é religião. Alguma coisa que é religiosidade. Será que tem alguma coisa no teu casamento que é religiosidade? Por exemplo, quando pessoas chegam para mim e falam assim, profeta, o sexo oral é pecado? Não, querido, não é pecado. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver que as frutas simbolizam os órgãos genitais. O livro de Cânticos, os cânticos. E se deliciar nos órgãos genitais, a Bíblia apoia, a Bíblia aprova. Não é pecado, mas muitas igrejas que você vai chegar lá e vai falar assim, não, sexo oral é pecado. X é pecado. A única coisa que a Bíblia, ela condena é o sexo antinatural. O que significa isso? Sexo anal. Isso é pecado, por quê? Porque isso é antinatural. Isso destrói o esfíncter da tua esposa. Para quem não sabe, o esfíncter é um músculo ali do ânus que faz a compressão, que faz a pressão. Isso vai trazer muitos malefícios, né? Doenças. Você sabia que tem pessoas que morreram por conta de sexo anal? Você sabia disso ou não? O sexo anal, quando as pessoas estão tendo sexo anal, elas estão fazendo micro lesões no ânus. Ou seja, existe sangramento. E esses sangramentos, com as fezes entrando na corrente sanguínea, leva a infecções generalizadas. Tudo que eu estou falando aqui para vocês podem estudar, tá? Pode estudar à vontade. Tudo que vocês estão falando aqui, se tiver algum médico aqui, enfermeiro aqui na live, que está me ouvindo aqui agora, está ouvindo meus ensinos, se tiver alguém aqui, se eu estiver falando mentira, vocês podem me falar aqui, tá bom? Vocês podem falar, profeta, você está falando errado. Você está falando mentira. Vocês podem tudo me falar aqui, tá? Se eu estiver falando alguma mentira. Acontece microfissuras e as fezes em contato com o sangue pode levar a infecções e também infecções generalizadas, doenças. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Deus iria autorizar um sexo que iria levar a tua esposa à morte? Você acha que Deus iria autorizar algo que iria levar a tua parceira que você tanto ama à morte? Então, a única coisa que a Bíblia ela condena é o sexo anal. Profeta, eu quero dar um beijo lá. Dá um beijo. Você que quer dar beijo, dá beijo. Só não penetre, porque isso é pecado. Tudo bem, queridos? Novamente, tudo que eu falo aqui para vocês, a gente fala de maneira clara. Aqui não tem resguardo de nada. Nós vamos falar a verdade de maneira clara, simples, para que vocês possam entender. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem, queridos? Amém? Bênção demais. Tá dando para entender isso aqui? Então, querido, o ânus não foi feito para penetração. O ânus foi feito para a descarga de dejetos, sujeira. Tudo bem? Ah, profeta, mas eu tenho vontade, eu tenho isso, aquilo. Muitos homens chegam para mim, então assim, transforme a tua mentalidade. O problema é mental, o problema não é a questão do sexo. Ó, anote aí. Você que está aprendendo aqui comigo, anote isso aqui. O problema não é a questão do sexo. O seu problema não é com a questão do sexo, do coito, da relação sexual. O teu problema é mental. Possivelmente você viu muito vídeo pornográfico e isso alimentou um desejo exacerbado pelo sexo anal. Se você for pegar aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Se você pegar duas pessoas que nunca tiveram sexo, você não vai ver uma pessoa tendo o desejo de ter relação com o sexo anal. Por que ela não vai ter desejo? Porque ela sabe que o que ela tem é igualzinho ao que o outro tem. E ali sai fezes. Em sã consciência, ninguém na natureza, eu tô falando aqui, ó, algo natural, tá? Algo natural. Vai querer penetrar um local sujo. Mas por que isso acontece? Por conta da mídia, por conta da influência. A sujeira na mentalidade do homem e da mulher, porque isso também vale pra mulher, tá? Não é só pro homem, não. É tanto pra mulher quanto pro homem. O problema é a toxicidade no cérebro. O teu cérebro está tóxico, está sujo, antibíblico. O problema não é a relação sexual. O problema é um monte de coisa que você viu. Um monte de videozinho que você alimentou. E isso vai apodrecendo o teu cérebro. A ponto de você, como muitos casais chegaram pra mim, eu já falei pra vocês que eu dou mentoria pra casais também, aconselhamento de casais. O casal chega pra mim e fala assim, profeta, eu não sinto mais, eu broxo se for para ter relação sexual na área íntima da minha esposa, na vagina. Eu não consigo mais ter ereção. Por quê? Ele acostumou o cérebro a só ter ereção com sexo anal. E isso levou as pessoas à destruição da parte motora. Você tem noção do que eu estou falando aqui? Uma pessoa tem que reeducar o seu cérebro a ter um tipo de satisfação sexual por conta que ele não consegue mais ter ereção ou desejo sexual pela área íntima da esposa. Isso que eu estou falando aqui para vocês, amados, anote o que eu estou falando aqui. Anote o que eu estou falando. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é algo que a gente tem que brincar. Tem muita gente que está sofrendo por conta disso. Muita gente, você não tem noção quantos casamentos estão sendo destruídos por conta disso. Amém? Você quer ter sexo oral com a tua esposa? Faça. Você quer... eu quero fazer a posição X. Faça a posição que você quiser, meu irmão. Posição, toma cuidado para não machucar, né? Você que está acostumado aí, às vezes vai fazer a posiçãozinha meia... Acaba caindo, machucando. Toma cuidado com isso, né? Os mais travessos, né? Os mais ousados, digamos assim. Mas, você que está aqui, não importa a posição, a única coisa que a Bíblia ela condena é o sexo anal. Tá? Então, o sexo anal, sim, é pecado, é sodomia, tá? Isso vem lá de trás, tá, gente? Isso vem lá de trás. Para você ter ideia como isso é tão maligno, você que já estudou história sabe que os gregos, eles acreditam que o verdadeiro amor está entre dois homens. E eles veem isso na filosofia grega, tá? Vocês podem estudar isso aqui que eu tô falando para vocês. Os gregos, eles acreditavam que o verdadeiro amor estava entre dois homens. Ou seja, literalmente aquilo que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou às suas próprias paixões mundanas, eles viviam isso. Você sabia que pessoas que vivem no homossexualismo, no lesbianismo, muitos já foram abandonados por Deus? Isso está escrito em Romanos capítulo 1. Deus os abandona nas suas próprias paixões mundanas. Está escrito, se vocês quiserem eu leio com vocês aqui. Mas depois você pega o livro de Romanos capítulo 1, lê todinho, para você criar a mensagem principal. Amém? Então, tem muitas pessoas que já foram abandonadas. Profeta, como assim Deus pode abandonar pessoas? Opa, meu irmão. Se você aprendeu errado sobre isso, sim, Deus abandona pessoas. Mas por quê? Porque elas abandonam a Deus primeiro. Abandonam as leis, abandonam os princípios, abandonam a palavra, abandonam o sangue de Cristo. E é por isso que Deus os abandona. Ou você acha que Deus fica mendigando o teu amor? Você acha que Deus fica pedindo o teu amor, mendigando o teu amor? Mendigando você. Ai, vem aqui, por favor, vem me amar. Não, querido, Deus já é autossuficiente. Deus, ele já se preenche, ele não precisa de mais nada. É nós que precisamos da presença dele. É nós que precisamos de Deus. Nós que somos miseráveis sem a presença dele. Nós que somos miseráveis sem ele. Somos nada. Você tem noção do que eu estou falando aqui? Somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Somos miseráveis. Não servimos para nada. Ou seja, imprestáveis. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Então, exceto, querido, aquilo, volte a praticar um sexo bacana com a tua esposa, com o teu marido. O sexo é uma bênção dentro do casamento. Estamos falando sobre família, amém? Estamos falando sobre família. Ah, profeta, mas eu sou solteiro. Eu não sou casado. Parabéns. Aqui você vai aprender para quando você for casado, você praticar a verdade da palavra. Amém? Tudo bem? Isso aqui é uma bênção para vocês. Principalmente para vocês que são solteiros. Isso aqui é muito bom. Vocês estão aprendendo muito aqui. Criando um conhecimento maduro da Bíblia. Um conhecimento maduro da palavra de Deus. Amém, queridos?
Isso, querido, tem que ser ensinado. Os pastores que estão aqui hoje na live, em nome de Jesus, pastores, líderes dessa nação brasileira ou de outro país que você esteja me assistindo aqui, eu recentemente recebi várias mensagens de pessoas na França, pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, Portugal, África, Nigéria, Moçambique, que me assistem, muitas pessoas me assistindo aqui, aprendendo comigo os ensinos. Eu quero dar uma dica para vocês líderes, ensinem nas igrejas de vocês sobre família. Ensinem isso. As famílias estão sendo destruídas. Vocês líderes têm que quebrar os paradigmas da cabeça das pessoas. Hoje, por exemplo, falar sobre sexo na igreja, isso aqui é um mito, é um tabu. Não é mais falado. Tem pessoas que têm 10, 20 anos na igreja e nunca foi falado sobre isso na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se isso é tão importante para Deus, por que não está sendo falado? Se é tão importante a família para Deus, por que não está sendo ensinado isso nos altares? Por que não está sendo ensinado isso nas igrejas? Aí você senta com o casal, a maioria dos casais, quase 90% deles, o problema é relação sexual. A maioria deles. O problema é a falta de comunicação. Ou a comunicação genuína, a comunicação eficaz. Não está tendo transparência, o marido fala uma coisa, a esposa entende outra. A esposa fala uma coisa, o marido entende outra. Falha de comunicação. A falta da parceria, a falta da amizade, a falta da cumplicidade, do respeito mútuo. Gente, tem tantas coisas que eu identifico dentro dos problemas hoje nos casamentos. Por falta de conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Maria Aparecida, ISA, ela perguntou, profeta, pastor, uma pergunta. Eu sou divorciada, posso me casar novamente? Maria, assista a minha live no canal vermelhinho, IU. Eu tenho algumas lives lá falando sobre divórcio. Coloca lá, profeta Lucas Jerônimo, coloca divórcio. Você vai encontrar, eu tenho lives falando sobre divórcio. Os 5 motivos que você pode casar novamente. Tá bom? Olhando para a Bíblia. Biblicamente falando. Eu não vou falar aqui para vocês irem e assistir, tá bom? Mas tem uma live completa lá no IU, tá? No canal vermelhinho. Bom, eu vou parar por aqui, amados, que já é 8 horas da noite e eu quero responder algumas perguntinhas de vocês. Tá bom? Eu quero só responder algumas perguntinhas de vocês que vocês perguntaram aqui, pra gente já caminhar por fim. E amanhã, às 9 da manhã, a gente continua aqui esses ensinamentos para que vocês possam aprender sobre família. A gente vai continuar com os ensinamentos de família. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. E vocês vão aprender muito para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Deixa eu responder aqui. Tem uma irmã que fez uma pergunta aqui. Os comentários subiram. Sumiu o comentário. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A live da manhã está gravada? Sim, está gravada, tá bom? Está no canal vermelhinho, Yu. Parece até que eu estou sozinha na live, está todo mundo quieto, o pessoal geralmente fica mais quietinho na minha live. Eu acho que é por conta que a minha live ela é mais ensino, né? Então eu trabalho mais de maneira de ensino, então geralmente o pessoal não fala muito, só quando eu pergunto mesmo, né? Se fosse uma live mais dinâmica, o pessoal falava mais, né? Mas é uma live de ensino. E eu acredito que é por isso que vocês estão aqui, né? É pelos ensinos. Vamos lá. Queridos, se vocês têm dúvidas, escrevem aqui, por favor. Vamos lá. Posso vender o cabelo? Pode, minha irmã. Você pode vender, você pode doar. O cabelo é seu, amém? Você pode fazer o que você quiser com o teu cabelo. Tá bom, minha irmã? Pode vender, pode doar, pode implantar, tirar daqui. Eu quero fazer um transplante no futuro, capilar, que eu tô caindo muito meu cabelo. Eu quero fazer no futuro. Mas não importa, você pode fazer aí o que você bem entender com o seu cabelo, tá bom? Porque eu só ensino a prosperidade, a verdade. Infelizmente, são pastores que são adeptos de uma teologia que nós chamamos de teologia da prosperidade. Então eles vivem pregando sobre dinheiro, prosperidade, triunfalismo, vencer. Não é Bíblia, tá? Não é Bíblia. Isso não é pregações bíblicas, tá? Profeta, não será para não despertar os jovens? Andréia Santos. Não, Andréia. Pelo contrário, os jovens têm que aprender o que eu estou ensinando, porque senão eles vão entrar para um casamento totalmente despreparado, tá bom? Eles têm que saber o que eu estou falando aqui, e principalmente, não somente sobre a questão sexual, mas também sobre a questão de pecado, né, fora do casamento, tá? Então isso é importante, tem que ser ensinado, tá bom? Aqui na igreja, só dar um feedback para vocês, aqui na igreja, quando eu estava pastoreando aqui em São Paulo,
Eu não fazia distinção de adolescente, tá? Eu não concordo com isso dentro das igrejas. É claro que aqui é uma visão minha bíblica. Eu não concordo em separar adolescente de homens ou jovens de homens. Eu creio que tem que ser treinado junto, porque a Bíblia diz assim, ó, que o mais novo ande com o mais velho para gerar maturidade. Então, os jovens não vão se tornar homens se eles não andarem com os homens. Os meninos adolescentes não vão se tornar jovens homens e depois maduros se não andar com os homens. Então, os jovens, aqui na igreja sempre foi assim, desde os 12, 13 anos, quando tinha encontro de homens forjados, que era o nome que nós dávamos aqui na igreja, o grupo de homens era grupo de homens forjados e o grupo de mulheres era grupo de mulheres virtuosas. Então, as mulheres virtuosas, desde 12, 13 anos, faziam parte com as mulheres. E os homens faziam parte, os adolescentes de 12, 13 anos faziam parte com os homens. Então nós abordávamos sobre tudo, sobre temas de sexo, sobre tudo, porque eles têm que aprender. Ou eles aprendem com a Bíblia, ou eles vão aprender com o mundo. Então você vai ter que escolher, qual onde você quer que ensinar teu filho? Com a palavra ou com o mundo? O mundo vai ensinar tudo distorcido para os teus filhos. É por isso que tem que ser falado dentro das igrejas. O problema é que não é falado, tá? Não é falado, esse é o problema. Não é falado. Coloca um monte de jovem com um monte de jovem que só fala besteira, mundano, e é por isso que os jovens não amadurecem, infelizmente, tá? Eu creio que a melhor forma de você gerar maturidade é colocar jovens, adolescentes com homens para que eles possam crescer juntos. Jesus fez isso, para quem não sabe, tá? Alguns estudiosos afirmam no estudo que alguns dos discípulos de Jesus tinham 13 anos, como por exemplo João, que foi o último apóstolo a morrer. Imagine, querido, 13 anos andando junto com um cara casado como Pedro. Então, esse modelo que eu estou falando para vocês de igreja, enquanto eu estava pastoreando, era um modelo bíblico. Então, eu sempre aplico a Bíblia nos meus ensinamentos, na igreja que eu estou pastoreando ou em qualquer outro lugar, tá bom? Então, eu não vejo Jesus fazendo distinção ali de jovens, adolescentes. O que ele fez distinção é de crianças, né? As crianças não têm noção das coisas. Eu não vou colocar uma criança para aprender sobre sexo. Não existe. Mas, desde os 12, 13 anos ali de jovem, já tem que aprender, já tem que começar a ser ensinado sobre isso, sim, porque vocês não têm noção o que o filho de vocês aprende nas escolas. Você não tem noção o tanto de coisa suja que eles aprendem nas escolas. Então, seja responsável e ensina para eles primeiro. Calça e adornos. A Bíblia, Maria, não condena adornos. O que a Bíblia condena lá em Timóteo é que a mulher se preocupe em enfeitar mais o corpo do que a própria alma, no sentido de praticar o que a palavra diz. Ou seja, a mulher que é santa, que é filha de Deus, ela tem que andar de acordo com a palavra. Ela tem que ter a vida na palavra, as ações na palavra. Então, a beleza interna tem que ser igualmente com a beleza externa. Tem pessoas que são bonitas por fora e são podres por dentro. Tá? Então, isso é errado. Mas não que a Bíblia condena você se enfeitar, usar adornos, brincos, enfim, tá? Calça. A calça, hoje, ela é um item unissex, tá? Então, sim, a calça começou masculino, mas hoje a calça é unissex. Então, assim, desde que a mulher use uma calça decente, profeta, eu uso uma calça mais colada, então use uma camiseta, uma batinha, para cobrir pelo menos a tua bunda, a tua área genital. E isso vale para também todos os homens, né? Por quê? As calças das mulheres são mais apertadas. Apesar de que os homens estão usando umas calças aí a vácuo hoje, né? Infelizmente, calças a vácuo. Parece que o cara colocou ali o negócio e sugou. Gente, não concordo com isso, tá? A calça, ela pode ser slim ali. O que é uma calça slim? É uma calça que acompanha o corpo. A calça skinny é a calça colada. Skin do inglês vem pele, né? Colado na pele. Tá errado, tá bom? Então, assim, eu não concordo com isso. A gente tem que ter o equilíbrio, o meio termo. Você vai usar calça, você que é mulher, use uma calça. Posso usar uma calça mais colada? Pode, mas desde que cubra as tuas áreas que atraem os olhares dos homens, né? O bumbum, a área íntima, né? Seios, ficar usando decote. Isso é pecado, isso é sensualidade. E isso a Bíblia condena, tá bom? Vamos lá. Eu tô respondendo rapidinho aqui, gente, pra gente tentar responder o máximo de perguntas possível, tá bom? Minha irmã Késia perguntou: Profeta, sua opinião sobre o profeta Mirim Miguel? Vamos lá, ele não deveria estar pregando, tá? Primeiro que ele é mentiroso, mente demais. Eu creio que ele tem um dom, eu creio que ele tem um chamado dentro dele, mas tem que estudar. Tem que começar a fazer teologia urgentemente, porque ele só fala besteira no sentido de Bíblia. Não tem domínio bíblico. Tanto que eu fiquei sabendo que agora o Eliseu Rodrigues está mentoreando ele. Então, glória a Deus. Pelo menos o Eliseu Rodrigues tem um conhecimento muito profundo de Bíblia e vai ensiná-lo, vai corrigi-lo, né? Pelo menos eu espero, se não for interesse de mídia, porque ele está estourado na internet, né? Mas ele não deveria estar pregando, primeiro porque ele mente muito, segundo porque ele não tem conhecimento bíblico suficiente para ensinar pessoas. Não tem maturidade bíblica para ensinar pessoas, para treinar pessoas.
Tá? Você não vai ver nenhuma criança pregando em Atos, você não vai ver nenhuma criança pregando em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, nenhuma dessas igrejas você não vai ver nenhum. O anjo da igreja é maduro. O pastor da igreja, o líder que prega, é um homem idôneo, marido de uma só mulher, tem que ter uma vida com Deus, tem que ter uma vida de exemplo. Não pode colocar crianças. A maioria dessas crianças que estão hoje nos altares estão se acabando na pornografia e na masturbação. Tá? Deve dar algum problema no órgão masculino. Léo, sim, pode dar contaminação, tá, Léo? Em relação ao sexo anal, né? Muita contaminação no órgão masculino, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Principalmente o homem que geralmente que gosta de sexo anal, que é pecado, ele vai tirar da relação sexual anal e vai ir para a relação tradicional, o que leva fezes para dentro da vagina, o que leva muita contaminação, não só sujeira, mas também muitos problemas internos, tá? Não somente dentro do órgão masculino, mas também dentro do órgão feminino, tá? Aprendi com o profeta sobre amadurecimento espiritual. Glória a Deus, Paulo Carlos, que bênção. Mas acreditam em Deus verdadeiro, Atos dos Apóstolos nas casas, exatamente, Conceição. Porque Deus mudou nomes. Deus ele tem um tradicional desejo de transformar um nome que era um símbolo de maldição em um símbolo de bênção. Deus se preocupa muito com nossos nomes, tá, gente? Nome é muito importante para Deus. Tanto que a Bíblia diz que em Apocalipse nós vamos ter um novo nome. Nós não teremos esse nome, teremos um novo nome, que Deus sabe e nós vamos saber também, né? Mas ninguém sabe o nosso nome. Teremos um novo nome. Significa uma nova trajetória, uma mudança de vida. Geralmente quando Deus faz isso na Bíblia, Ele está transformando a vida das pessoas, transformando a vida, o ministério, transformando o chamado, chamando essas pessoas. Por exemplo, na verdade não é Abraão, Isaac e Jacó, né? É Abraão, Isaac e Israel. O nome dele foi mudado para Israel, porque ele venceu, lutou ali com aquele anjo e venceu, né? Alcançou a sua bênção, o nome dele foi trocado. Então assim, né, Saulo trocado para Paulo. Você vai ver muitas vezes na Bíblia acontecendo isso, porque é uma forma de Deus dizer para aquela pessoa, a partir de agora você não é mais essa pessoa, né? Você não é mais essa pessoa, tudo bem? Você será outra pessoa. É um símbolo de mudança para Deus, tá bom? Amém. Yeshua falou, muitas almas estão sendo salvas através das mensagens aqui, né, das minhas lives. Glória a Deus por isso, eu creio nisso. Já estamos recebendo muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. O profeta tem pastor que prega, muda o tom na igreja, tom de voz. Eu não gosto de pastores que ficam pregando gritando, tá? Eu não gosto disso, nunca gostei. Tá bom? Bom, se ele quer gritar, ele grita, mas eu não faço parte de um culto onde tem um monte de gente gritando igual louco, tá? Gritos e loucura a gente vê em hospício, não em igreja. Você não vai ver na Bíblia Jesus pregando, gritando, tá, gente? Você não vai ver isso. Jesus ele pregava da mesma maneira que eu estou ensinando aqui para vocês, ó, com mansidão, com domínio. Ele mostrava o poder de Deus? Claro que sim. Demonstrava o poder de Deus, curava enfermos, expulsava demônio, pregava, gritava quando precisava, como, por exemplo, ele entrou lá no templo e viu as pessoas vendendo, ele pega um chicote, chicoteia os animais, expulsa todo mundo dali. Porém, Jesus sempre foi um homem sábio, equilibrado e pregava com um tom de ensino. Sempre o propósito de Jesus era ensino, tá? Se você gosta de gritar na igreja, possivelmente você veio de uma igreja pentecostal e aprendeu isso. Só que esse não é o modelo correto, tá? Já é provado hoje cientificamente que o grito, ele pode prejudicar até a parte estomacal das pessoas, pra você ter ideia. Quando você chega numa igreja que você vê o som muito alto, gritaria, dá até dor de barriga, porque isso mexe até mesmo com a nossa parte interna, para você ter ideia. Então, eu não gosto muito de pregações com grito, eu não sou muito fã não, tá? Sim, se for preciso eu levantar a minha voz, eu vou levantar minha voz contra demônios, contra algum tipo de espírito maligno, mas sempre pregando ali com autoridade, né? Ensinando com autoridade, com equilíbrio, com serenidade, mas também com seriedade, né? Isso é importante, tá bom? Eu já fui embora de cultos, gente, que o pastor gritava o tempo inteiro, eu fui embora, eu não consegui ficar não, tá bom? Vamos lá. Me dá dor de cabeça, Francilene, exatamente, eu não fico, tá? Eu não fico. Mas é gosto, tá, gente? Tem gente que gosta. Tá tudo bem. Você gosta de grito na tua orelha? Tá bom. Não tem problema. Eu tô falando aqui que tem pastores pentecostais mais de gritos e tem pastores pentecostais equilibrados. Tem muitos pastores. Eu sou pentecostal, mas eu sou equilibrado. Eu entendo sobre o poder de Deus, entendo sobre o agir do Espírito Santo, mas eu sou equilibrado naquilo que eu faço. Amém? Eu não sou uma pessoa voltada para... não tem o domínio dos frutos do Espírito, não tem domínio. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então assim, você tem um controle sobre você. Amém? Você tem um controle sobre si. Depois eu falo um pouco sobre isso, tá bom, gente? Senão não vai dar tempo aqui. Mas vamos lá.
Jorge Santos, ele disse: profeta, eu estou recebendo muitas revelações da palavra na leitura na Bíblia. O que pode ser? Isso é uma bênção, meu irmão. Se você está recebendo revelações da palavra, Deus está falando. O que é uma revelação, gente, bíblica? O que é ser revelado pela palavra? É eu estar lendo um texto e o Senhor me trazer uma revelação poderosa de ensino, aplicabilidade para a minha vida ou aplicabilidade teológica. Ou seja, aquele texto está falando lá daquilo que Moisés falou e está linkando com o que Pedro falou pelo Espírito lá em Atos, capítulo 2. Então você vai tendo revelações dentro da palavra, ligamentos, porque a Bíblia ela se completa. Então ela vai se revelando a você e vai ter uma aplicabilidade. Se o Espírito Santo está te mostrando isso, Jorge Santos, ele está te revelando a palavra de Deus, está trazendo para você revelações, significa que você está indo numa outra dimensão de revelação dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo está te levando para um outro nível de entendimento, compreensão e sabedoria dentro da palavra do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Vina Barbosa, profeta, eu sonhei que estavam me dando uma Bíblia. O que será? Minha irmã, quando você sonha recebendo uma Bíblia, significa que Deus ele quer que você caminhe mais na leitura e na meditação da palavra de Deus. Ele quer que você caminhe mais, principalmente nesse período da tua vida, se o sonho foi recente. Ele quer que você tenha mais desejo, mais sede, mais fome pela palavra dele. Possivelmente você está sendo uma pessoa que não está lendo tanto como deveria, ou meditando como deveria. Ele quer trazer para você mais revelações, mais entendimento, ele quer te ensinar mais por meio da palavra. Ele está te levando a palavra, tá bom? Tudo bem, queridos? Profeta, para ler a Bíblia, um Gênesis depois... eu acho que você quis dizer, né? Como começar a ler a Bíblia? Queridos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Preste atenção. O que eu aconselho vocês? Quando vocês forem ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de Marcos. Eu sempre falei isso aqui, eu vou sempre estar falando isso para ensinar vocês, tá? Comece pelo Evangelho de Marcos. Por que, profeta, se orienta a ler Marcos? Porque Marcos, você vai conhecer a história de Jesus de maneira sucinta, de maneira rápida. O Marcos, né, esse evangelista, ele trabalhava escrevendo a palavra de Deus de maneira mais rápida, mais direta. Então você já vai pegar Jesus ali nos fatos, o que aconteceu, tudo o que aconteceu com Jesus, de maneira rápida. Compreendendo a história de Jesus, de Marcos, aí você vai para Lucas... Não vai para Lucas e não vai para João. Vai direto para Atos. Por quê? Porque você já tem a base sobre Jesus. Você já entendeu a história de Jesus, já entendeu o que ele falou, as pregações, os ensinos. Vá para Atos. Aí você vai pegar Atos... Vai pegar Romanos, 1 e 2 Coríntios, vai seguindo Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, você vai pegar Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Judas, e depois você vai pegar, né, antes disso, 1 e 2 João, 1 e 2 Pedro, Judas e depois Apocalipse, tá? Então, os 27 livros do Novo Testamento, faça assim: Marcos, Atos, aí vai, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, vai seguindo até Apocalipse, tá? 27 livros. Depois retorne e leia Gênesis. Essa é a maneira mais eficaz de ler a Bíblia, na minha humilde opinião, tá bom? É a maneira mais eficaz. Porque você vai ter a história de Jesus, você vai ter o complemento de Marcos sobre Jesus, vai ler a história da igreja, vai pegar as orientações para a igreja, depois vai entender um pouco sobre escatologia, né, o fim dos tempos, e volta para Gênesis. Quando você lê Gênesis, você vai entender as profecias, por que Jesus falou aquilo lá, né? Por exemplo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que significa isso, profeta? Não entendi. Significa que Jesus seria crucificado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, aquela serpente simbolizava Jesus, tá? Ou seja, quem olhasse para a serpente seria curado. Quem entrega a vida para Cristo também levou sobre si, sobre as nossas dores, enfermidades. Tudo está sobre Jesus, ou seja, a serpente simbolizava o próprio Cristo, tá? Por isso que eu falo para vocês sobre sonhos, né? Nem sempre sonhar com cobra é algo ruim. Tem que entender o sonho, tá? Mas, gente, eu não quero falar sobre sonhos hoje, senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando de sonhos, tá? Tem mais alguma pergunta referente, alguma dúvida importante que vocês tenham dúvida aí? Eu tive uma educação católica em Moçambique, mas depois do matrimônio, depois do casamento, eu divorciei e saí da católica. Minha irmã, graças a Deus que você saiu dessa igreja, porque não é uma igreja, na verdade, é uma seita, tá? A igreja católica é uma seita, e quem tá aqui que é católico, novamente, eu tô aqui para falar a verdade para vocês. Se vocês não aceitam a verdade, tá tudo bem, mas eu tenho que falar a verdade, como profeta do Senhor, eu tenho um compromisso com a verdade. E a igreja católica é uma seita, tá bom? É uma seita. É uma seita pesada, talvez a pior seita que tem hoje na Terra. Tá bom? Saia dessa grande Babilônia e volte para a igreja verdadeira, volte para Cristo, volte para o reino de Deus. Tá bom?
É verdade, eu odeio igrejas que têm um som alto. Amém, Ivone, parabéns. Novamente é um gosto, né? Tem pessoas que gostam de músicas muito altas. A gente tinha um equilíbrio lá na igreja. Tinha dias que a gente colocava a música um pouquinho mais alto, de acordo com o que estava acontecendo. Depois a gente abaixava um pouco. Então tem que ter alguém ali que tem um feeling, né? Uma sensibilidade para mexer na mesa de som, né? Para ajudar ali a organizar o áudio da igreja, né? Padronizar sons e efeitos, né? Enfim, tem toda uma estratégia também para que seja mais agradável para todos. Eu penso assim que a música ela tem que ser agradável para todos. O mesmo som, os mesmos decibéis que agrada todo ouvido, né? Desde os mais velhos que têm um pouquinho de problema de audição até os mais novos, os mais adolescentes, jovens e adultos, tá bom? Pelo menos essa é a minha visão a respeito desse tema. Vamos lá, católicos, adventistas, testemunho de Jeová, tudo seita. Todos são seitas, tá bom? Eu sou católica desde criança, tenho vontade de sair da igreja católica, mas meu marido não aceita. Então você vai ter que ajudar teu marido a sair dessa igreja. Mormons também, uma das piores seitas também. Vai ter que ajudar teu marido a abrir os olhos dele. Ele tá cego porque ele aprendeu isso. Ele tá numa religião. Então nessa religião, ele tá cego. Sim, a igreja CCB também é uma seita, tá bom? Maria Fernanda perguntou sobre a CCB, também é uma seita, tá bom? A Igreja Batista é uma seita? Olha, a Igreja Batista pelo menos ela prega a verdade, mas tem muita doutrina de homem lá dentro, toma cuidado. Por exemplo, tem algumas igrejas batistas que você tem que se batizar de novo. Tá até aí o nome, né? Igreja Batista, será que é por isso que eles colocaram? A gente se batiza direto. Tem muitas igrejas aí que você batizou em uma outra igreja cristã, você vai ter que se batizar lá de novo. Eles não aceitam outro tipo de batismo, ou seja, não é o batismo bíblico, é o batismo da Igreja Batista. Então, novamente, religiosidade, doutrina de homens, isso não é bíblico, né? Enfim, depois a gente pode falar sobre mais esses detalhes das religiões, tá, gente? Só sua igreja é santa? Primeiro, eu não estou pastoreando nenhuma igreja nesse momento. Segundo, a igreja não é minha, é do Senhor. Se eu estiver pastoreando uma igreja, a igreja é de Cristo. Eu só sou o pastor dali. Mas pelo menos a igreja que eu pastorei durante 4 anos aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul de São Paulo, eu nunca preguei uma heresia. E sim, a nossa igreja era uma igreja verdadeira, pregadora de uma mensagem verdadeira, pregadora do evangelho verdadeiro, do reino de Deus. Quem assistiu as pregações aqui via como que era a igreja, teve pessoas aqui que me seguem, que vieram visitar a igreja, conheceram a igreja, e sim, a igreja que eu estava pastoreando era uma igreja verdadeira. Tá bom? Se essa é a pergunta, tá respondida a pergunta. Ouvir música romântica é pecado? Minha irmã, toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso. Você pode ouvir uma música romântica ali com a tua esposa, no momento da tua relação sexual, quer ouvir uma música, ouça uma música. Mas só tome cuidado com quem fez a música. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que aquela música foi feita por um grande feiticeiro de amor. Mas a música de amor, ele está se declarando para um demônio, para um espírito maligno. E você está cantando aquela música junto com a tua esposa. Ou seja, a música é maligna. A música é satânica. Tome cuidado. Tem muita gente cristã que fez muitas músicas românticas muito bonitas. Estude sobre isso e busque ouvir músicas românticas cristãs, que tem uma mensagem do Senhor ali no meio dela. Tá bom? Vamos lá. Deus não habita em igrejas. Pedro, você está errado. A Bíblia não diz que Deus não habita em igrejas. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É isso que a Bíblia diz. O que você está falando é uma mentira. A igreja são pessoas, seres humanos, unidos em um propósito. Seja numa praça, seja num local fechado, seja num bairro, seja numa viela, não importa onde essa igreja vai se reunir. A igreja são pessoas, e sim, Deus se manifesta no meio das igrejas. Tá bom? Com todo respeito, profeta, de verdade, como explicar Deus para um índio forte? Salim Rangel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que foi lá em Sodoma e Gomorra e falou para o povo? Quem que foi lá para destruir? Muitas vezes você vai ver anjos entrando em algumas cidades. A Bíblia diz que o próprio Noé, você vai ver isso na Bíblia, Cristo pregou por meio, na época de Noé. Então assim, Deus pode enviar até mesmo anjos transformados e materializados dentro de uma tribo indígena para pregar para eles. Não precisa só ter uma pessoa missionária. Deus pode enviar anjos lá para pregar também. Deus pode enviar anjos para falar. Deus não envia anjos para falar com o povo? Não enviou anjo para falar com Maria, com José, com Gideão, com os pais de Gideão, com os pais de Sansão? Deus pode enviar anjos. Tá? Então, não se limite a ser humano ir lá pregar. Porque Deus pode enviar um anjo lá, vai lá e pregue para eles, lá para aquela tribo indígena. Se materialize em um anjo, vai lá e pregue para ele. Se ele aceitar, amém, vai ser salvo. Se não aceitar, não vai ser salvo.
Então não limite o poder de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós podemos mesmo, até mesmo, a Bíblia diz assim, né? Hospedar anjos em nossas casas sem saber que eram anjos. Ou seja, anjos que se materializaram em uma fisionomia humana e você trouxe essa pessoa para dentro da tua casa sem saber que era anjo. Sem saber que era um anjo. Isso é possível, então se isso é possível, também é possível um anjo levar a palavra de Deus lá numa tribo indígena, onde ninguém pode entrar lá. Tudo bem? Neide Conceição, qual que era a congregação que você pregava e aí pastoreava? Era uma igreja chamada Êxodo Church aqui em São Paulo. Por enquanto nós estamos cultuando nos lares, mas eu acredito que no futuro nós vamos voltar como comunidade, sim. No futuro, tá bom? Profeta em Sodoma e Gomorra, né, Sodoma, as crianças foram salvas? Sim, com certeza. Toda criança que morre sem ter a consciência do pecado, ela tá isenta disso, tá? Das crianças é o reino de Deus, Jesus ele disse, tá bom? Eu saí da Universal. Graças a Deus você saiu da Universal. Você saiu de uma instituição financeira. Procure uma igreja que pregue a verdade, que pregue a palavra de Deus, um homem de Deus, conheça a vida do pastor, conheça a vida dele com a esposa, veja os filhos, veja o exemplo dele, veja se ele é um homem humilde, santo, como a Bíblia coloca, hospitaleiro, com todos os pré-requisitos que a Bíblia coloca, e veja a igreja que ele está pastoreando, veja se é uma igreja verdadeira, que está unida num propósito, uma igreja unida. Se sim, congregue nessa igreja, vai ser uma bênção, você vai crescer muito, tá bom? Deixa eu ver aqui também no outro canal aqui, rapidinho. Meu Deus, já é 8h30, Senhor da Glória. Que igreja você aconselha? Minhas irmãs, irmãs e irmãos, né? Hoje em dia tem tanta igreja, tanta placa de igreja, mas assim, o que eu aconselharia a vocês? Procure uma igreja bíblica que pregue a verdade, que pregue a palavra. Chega no pastor da igreja e fala assim, pastor, eu queria saber qual que é a linha de vocês teológica, o que vocês acreditam, quais são os princípios e valores da igreja. A igreja funciona, qual que é a visão da igreja? E aí você vai ter uma noção de como que a igreja funciona, se ela é uma igreja bíblica. E fique ali um mês, sinta a igreja, né? Fique ali, veja a igreja, participe ali da igreja 1 mês, 2 meses, veja como que é, participa dos eventos, dos cultos, veja se é uma igreja bíblica. Se for, gente, glória a Deus, cultue lá, congregue lá com os irmãos, amém? Vocês vão ter que sentir a igreja, porque hoje não adianta você falar uma placa de uma igreja. Por exemplo, a igreja Lagoinha no passado era uma igreja muito bênção. Hoje em dia eu já não aconselho a igreja Lagoinha, eu não aconselho, né? Ainda que tenha algumas igrejas ainda verdadeiras da Lagoinha, pastores genuínos, mas a maioria, infelizmente, hoje a igreja Lagoinha é uma franquia, né? Por exemplo, se eu quiser abrir uma igreja Lagoinha, eu vou lá, faço uma carta, vejo quantos membros tem lá, eu vou lá e coloco a placa da igreja Lagoinha na igreja. Então virou uma franquia, tá? Então assim, não tem como você falar hoje, como você qualificar uma congregação, você vai ter que sentir ela, vai ter que entrar lá dentro, ver se é uma igreja verdadeira, se prega a palavra, se é uma igreja bíblica, tá bom? Glória a Deus, queridos. Tudo bem até aqui? Pedro Pedrão falou assim, você viu o que aconteceu com Paulo Júnior por causa do radicalismo? Toma cuidado, tem que tomar cuidado com o que vocês veem na internet. Toma cuidado. E não julguem pela opinião de algumas pessoas. Vocês têm que julgar segundo a reta justiça. Então, assim, eu nunca vi um deslize do pastor Paulo Júnior nas suas pregações. Nunca vi. Eu nunca vi. Um pequeno deslize. O que ele era muito radical, de fato. Eu também sou muito radical, tenho uma personalidade muito parecida com a dele. Mas eu sou mais equilibrado nesse sentido, né? Eu tenho um pouco mais ali de senso, né? Me coloco um pouco mais na questão de empatia, né? Enfim. Mas eu também sou muito radical naquilo que eu falo. Só que o que acontece, na verdade, até onde eu fiquei sabendo, né, de vários pastores, como Graconato, um grande pastor reconhecido no Brasil e fora do Brasil, ele disse que ele estava com algumas doenças psicológicas, como síndrome de burnout. Então, assim, ele já estava desenvolvendo várias doenças, e a doença, ela leva pessoas a se tornar perder um pouco de, vamos colocar aqui, né, a sua sanidade mental, digamos assim. Então, ele estava com algumas doenças como síndrome de burnout, ansiedade, crises.
Então, assim, isso já estava afetando até mesmo o casamento dele. Então, eu não vou julgar, meu irmão, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como que era a igreja, eu não sei o que ele fazia lá dentro, eu não sei como que era a organização da igreja, mas pelas pregações dele, até hoje eu nunca vi uma linha de erro teológico ou de algo que ele falou fora da palavra, tá bom? Então, eu não vou julgar, mas eu acredito sim que o que levou ele a fazer isso foi também alguns estados de desgaste emocional. Pelo que eu fiquei sabendo, ele estava há 20 anos pastoreando sem ter uma férias, tá? Até hoje, pelo que eu fiquei sabendo, estudei bastante sobre isso, tá, gente? Eu vou atrás das informações, eu estou trabalhando na internet, eu não estou aqui só expondo minha opinião, sem conhecer as coisas, tá? Eu fui atrás, peguei opiniões de várias pessoas que andavam com ele. O pastor Paulo Júnior ficou na casa do Marcos Graconato 2 dias e falando com ele. Então, eu creio sim, porque são homens de Deus. Só que eu creio que o estado psicológico, o estado emocional dele levou ele a talvez exceder em algumas áreas da igreja, né? Isso pode acontecer com todo mundo e ele não é perfeito, ele é um ser humano que falha, que erra também, mas eu vejo ele sim um homem de Deus, tá? Novamente, eu estou falando de fora olhando para as pregações, porque eu não estava lá dentro. Eu não sei o que acontecia lá dentro, né? Então é isso. Essa é a minha opinião, tá bom, queridos? Só tomem cuidado para não julgar sem conhecer o real fato daquela pessoa, gente. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, tá bom? Só toma cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos os nossos irmãos, nós também seremos medidos. Então toma cuidado com isso. Se você é misericordioso, o Senhor também terá misericórdia. Se você é uma pessoa muito dura, ou seja, da mesma maneira que ele tratava a igreja, ele também vai ser tratado. Entende? Então, é a mesmo peso e mesma medida. Com Deus é assim, queridos, tá? Da mesma maneira que você trata o teu próximo, o teu irmão, você também será tratado. Então, é um princípio, tá? Então, assim, mas eu acredito que tudo isso culminou por conta de estados mentais, tá? Pelo que eu conheço, assim, olhando ele, né, estando ali, acompanhando um pouquinho as suas redes sociais há muitos anos atrás, foi uma pessoa também que me ensinou bastante. Então, eu nunca vi nenhum erro na boca dele. Então, a gente tem que ir com calma, tá bom, Pedro? Em relação a isso. Exato. Pastor, crê em uma possível terceira guerra mundial com o sinal da volta de Cristo? Então, o que a Bíblia fala, Maria Fernanda, a Bíblia não fala sobre uma guerra mundial, né? A Bíblia fala sobre a guerra de Gog e Magog, que é a última depois do milênio, mas você também vai ver que vai ter algumas guerras. Jesus ele disse, vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter guerras, isso vai ter, tá? Não tem pra onde a gente correr, vai ter guerra. Só que o que vai acontecer é que o anticristo, ele vai trazer conforto, equilíbrio sobre a terra. Então ele vai chegar em um estado caótico. Ele vai trazer ali solução para tudo. Dinheiro, globalização, culturalização, religiosidade. Eu creio que ele vai trazer uma religião que governa tudo, e todos têm o direito de ter o mesmo direito. Então assim, o anticristo ele vai vir para normalizar e criar um certo equilíbrio entre todas as áreas da vida do ser humano. Então ele vai vir como um salvador. Por isso que ele é um anticristo, né? Muitos vão até confundir ele com o próprio Cristo. Ele vai vir como um anticristo. Ou seja, ele vai vir aparentando ser Cristo, mas ele não é Cristo. Então, o que a Bíblia nos mostra aqui, você vai ver que o anticristo ele vai vir como um salvador para a humanidade. As pessoas vão adorá-lo, vão venerá-lo, não só ele, mas a besta, o falso profeta, vocês vão ver isso mais para frente. Eu quero trazer para vocês um curso de teologia para vocês aqui. Não sei se vai dar tempo de fazer isso agora, mas eu quero trazer para vocês também um curso profundo sobre escatologia bíblica. O que a Bíblia diz que vai acontecer, não o que eu acho, não o que fulano acha, mas o que a Bíblia diz que vai acontecer. Tá? Então é isso que a gente vai ver. Então, vai ter a terceira guerra mundial? Não sabemos, porque a Bíblia diz que vai ter guerras. Agora, vai ter a esse nível? Chegará a esse nível? Essas guerras que Jesus disse? Não sabemos. Tá bom? Porque guerras nós já estamos vivendo, né? Se você não sabe disso, está tendo guerra em países que são aí, que têm o mesmo interesse de terras, recursos e outras coisas, já estão em guerra. Então, não sabemos se essa guerra terá magnitude mundial, de ser uma terceira guerra mundial, né? Países se aliando e criando uma guerra aí. E, queridos, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Se hoje tiver uma terceira guerra mundial, olha, eu não sei nem se o planeta vai ficar de pé, viu? Eu não sei nem se o planeta fica de pé. Porque o tanto de bomba atômica que esses países têm, um botão do presidente que ele aperta, envia mísseis de bombas atômicas pra tudo quanto é lugar, vai ser... eu não sei se a Terra fica de pé.
Porque não é só a bomba atômica, mas é a radiação que ela gera, né? Tem pessoas que vão morrer de câncer só por conta de ter contato com a radiação dessas bombas atômicas. Então nós não sabemos, né? Você percebe que a gente não... Se você for ver, a gente não tem nada de garantia nessa Terra. Tudo que a gente vive hoje é só uma ilusão. É somente uma ilusão. Tudo estamos dependendo de pessoas e de Deus. Se agora tiver uma terceira guerra mundial e os países se unirem e começar a jogar bomba nuclear um em cima do outro, gente, o planeta Terra vai embora, né? Pega o raio aí de uma bomba atômica. Pega o raio de uma guerra. Você vai ver que a Terra vai virar quase nada. Vai sobrar poucas pessoas na Terra. Então, assim, temos que buscar a Deus, gente. É questão de tempo. Se você não sabe também, o sol que nós temos hoje, ele está se apagando. O sol chegará um tempo que ele não vai mais continuar queimando hidrogênio. Ele não vai continuar funcionando mais. Todos os dias que se passam, o sol ele está perdendo a sua força. Vai chegar um tempo que ele não vai ter mais sol. Ou seja, a Terra tem uma vida útil. Não importa se é pela biologia, pelo homem, ou por mesmo pelo apocalipse da palavra de Deus. Jesus está voltando e nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, e o que nós passamos aqui é só um grão de areia, perto de um deserto na presença do Senhor, para toda a eternidade ao lado dele. Então tudo que a gente vive aqui, queridos, é nada perto do que nós vamos ter lá. Você está entendendo? Tudo que nós temos aqui é ilusão. Isso aqui é ilusão. O que vale a pena nessa terra é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, nesse momento. Nesse momento. O que é, profeta, que você está fazendo nesse momento? Pregando o evangelho. Pregando a palavra. Ensinando sobre família. Ensinando sobre o amor de Deus. Sobre o pecado. Sobre a ira de Deus que vai ser derramada nessa terra. Sobre a justiça de Deus. Sobre o reino de Deus. É isso que eu prego. Por que eu prego sobre isso? Porque é isso que ainda vale nessa terra. É a nossa família e pregar o evangelho. O que mais que tem te garantia nessa terra? Nada, querido. Amém? Se você morrer agora, você vai levar o quê? Não tem sentido. Se você for olhar para a tua vida mesmo, não tem sentido. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, que ele recebeu de Deus, ele disse, nada faz sentido. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai chegar nessa conclusão. Não tem sentido. Não tem sentido. Aí você pergunta lá no livro de final de Eclesiastes, então, profeta, qual que é o sentido da vida? Temer a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus como acima de tudo. Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Primeiro sentido de vida, amar a Deus, porque Ele vai te dar esperança. Segundo, tua família. É o que nós estamos falando aqui nessas lives. Tua família é o que é mais importante. Na terra, depois da presença de Deus. E terceiro, o que Ele colocou como comer e beber. Aproveitar a vida. Em outras palavras, viajar com a tua esposa, curtir com a tua família, comer uma comida bacana, comer a tua picanha, que tá caríssimo, né? Aqui no Brasil, gente, vou falar pra você, só quem tem uma vida muito boa, assim, estável financeiramente, consegue comprar picanha aí, porque o negócio tá absurdo. Você vai comprar uma peça de picanha, tá quase R$200, né? É um absurdo. Você vai comprar uma cartela de ovo, tá 30 e poucos reais, quase R$40. Tá absurdo, né? Mas detalhes à parte, primeira coisa que tem sentido na vida, primeira coisa, temer a Deus. Segundo, tua família. É o que nós estamos ensinando aqui para vocês. E terceiro, comer e beber. Tá escrito, tá na palavra de Deus. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Amados, eu vou finalizar a live aqui então. Nós já passamos do horário aqui da live, né? Já vamos aqui para 1h40 de live. Meu Deus do céu, Senhor da glória. Mas amém, Senhor. Que o teu povo possa entender a tua palavra e possa andar de acordo com a tua reta justiça em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Você que está aí do outro lado, eu queria responder outras perguntas para vocês, né? Mas não vai dar tempo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. E hoje ainda é aniversário da minha avó, né? Hoje é aniversário da minha avó, a gente vai para lá, saindo daqui eu tô indo para lá. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo desejo, pela vontade de aprender da palavra. Espero que vocês tenham a palavra né? Estão sendo aperfeiçoados, essa é a palavra. Vocês estão sendo aperfeiçoados por meio da palavra, estão crescendo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? E é isso. Vamos orar rapidinho? Se você puder fechar os teus olhos aí, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada palavra, por cada ensinamento que o Senhor tem nos trazido aqui nessas lives. Que, Pai, cada vida que me escuta possa ter verdadeiramente um encontro contigo, Senhor. Que eles possam, Pai, viver a vida deles pela reta justiça, vivendo, Pai, de integridade, retidão. Que eles possam se desviar do pecado, ó Pai.
que eles possam viver uma vida em santidade. Porque a tua palavra diz, Pai, que sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Que nós possamos colocar a santidade, a responsabilidade no lar, a vida no lar, como primazia na nossa vida. Porque nós temos que ter entendimento, Pai, do reino dos céus, que é o local para onde nós vamos um dia. Estaremos para todo sempre no teu reino. E nós almejamos e desejamos, Senhor, estar contigo para toda a eternidade. Lava-nos dos pecados, das falhas, e leva cada vida, cada irmão que está aqui me ouvindo, cada seguidor, cada discípulo, cada mentorado, cada ovelha, Senhor, que tem aqui aprendido, Senhor, comigo. Eu louvo, Senhor, para a tua vida, para que o Senhor venha estar conosco. Que o Senhor possa ser a nossa torre forte, o nosso refúgio. Que o Senhor possa ser, Pai, o nosso castelo forte. Em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero... esqueci de dar um recado rapidinho, gente. Rapidinho o recado aqui. Todos os dias eu estou com vocês às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Todos os dias. Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. Você que também não me segue, siga para você não perder os conteúdos. E detalhe, nós temos um grupo fechado no grupo do Whats. Então, no grupo do Whats, profeta, eu quero entrar no grupo do treinamento do Whats. Clica aqui no link da minha bio. Você vai entrar direto no link da bio e vai cair direto no grupo do Whats. Você vai cair direto lá. Profeta, não encontrei o link aqui na rede que eu estou te assistindo agora. Não tem problema. Vai na outra rede vizinha. Pode ser no Insta, pode ser no Tik, não importa. Nas outras redes vizinhas, vá lá, clique e você vai cair direto no grupo, tá bom? É isso. Outra coisa, nós vamos começar com um podcast essa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção. Dei todos os recados. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe sua noite em nome de Jesus. Uma noite abençoada para quem vai aí jantar agora, né? A janta para mim é sagrada, gente. Eu gosto muito de jantar, viu? Pensa num cara que gosta da janta. A janta para mim é sagrada, né? Então você que vai jantar aí, vai ter seu momento com a tua família. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. E para quem também deu os parabéns para minha avó, muito obrigado. Minha avózinha, ela tá até esquecendo um pouquinho já, tá bem de idade. Possivelmente logo, logo aí o Senhor já vai estar recolhendo ela e tá tudo bem. É uma mulher de Deus, mulher de oração, passou a vida servindo a Deus. E hoje a gente vai comemorar, né? Por ela ter visto aí até a terceira geração dela, né? A terceira geração dela, quase a quarta. Mas Deus é bom, tá bom? Que Deus abençoe, queridos, a vida de vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, às 9 horas da manhã, para quem vai entrar no ensino da parte da manhã, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fiquem na paz, queridos. Um beijo. Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês.